7h20 e a gente começa com notícia boa para a pecuária. Ontem foi mais um dia positivo, de fechamento positivo no mercado do boi gordo. Boi e novilhas gordos subiram em média R$3 na Praça Paulista, mas não foi só essa praça que teve bons números nesta quarta-feira, aliás. E a gente vai falar do fechamento de ontem, acompanhando primeiramente a análise da Scott Consultoria com Felipe Fabbri. Nas praças paulistas, o cenário comprador permaneceu com alta na cotação do boi e da novilha gorda. A alta no dia de hoje foi de R$3 por arroba, enquanto os preços da vaca gorda permaneceram estáveis no comparativo diário. Com a movimentação do dia de hoje, a referência para o boi gordo está em R$320 por arroba e para a novilha gorda em R$313 por arroba. Preços esses brutos e a prazo para descontarmos os impostos. Para a vaca gorda, a referência atual é de R$300 por arroba aqui nas praças paulistas. Com relação a animais destinados ao mercado chinês, com a volta das compras destinadas ao mercado chinês, o chamado boi China voltou a fazer parte das negociações das indústrias e hoje, para a categoria, nós temos preços chegando a R$330 por arroba aqui nas praças paulistas. A movimentação de alta também foi vista no dia de hoje na região de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, com as escalas de abate mais curtas, levando os compradores a ofertarem mais para as três categorias destinadas ao abate. Com relação ao preço do boi gordo na região, o aumento foi de R$5 por arroba, enquanto para as fêmeas a alta foi um pouco mais comedida, aumento de R$2 por arroba. Com a nova referência, o boi gordo hoje está sendo negociado a R$320 por arroba, a vaca gorda está precificada em R$298 por arroba e a novilha gorda R$306 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo, então para descontarmos os impostos. Por fim, também incremento nos preços para todas as categorias na região do Maranhão, no oeste do Maranhão, por conta das escalas de abate mais curtas e necessidade dos compradores em fecharem as escalas ainda para a próxima semana ali a última semana do ano, derradeira, nós tivemos então um aumento de R$2 em todas as categorias, sendo o boi gordo negociado no dia de hoje a R$281,50 por arroba e a vaca e novilha gorda precificadas a R$262 por arroba, preços a prazo, mas neste caso já descontados todos os impostos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Felipe. Obrigado. Bom, Felipe já adiantou aí preços de várias praças para você, já deu um panorama mais ou menos de como foi o fechamento de ontem, mas agora a gente vai dar aquele giro que a gente dá todas as manhãs, trazendo aí em detalhes para você como foi o fechamento desta quarta-feira. Lembrando que os dados são apurados pela Scott Consultoria e são preços sempre para uma boiada comum, à vista, livres de fundo rural, tá? Preços mínimos da região sudeste, já pintando no meu telão aqui para você acompanhar comigo em casa. Região sudeste fechou o dia ontem com arroba em alta de R$2,50 na Praça Paulista, em Barretos e Araçatuba, alta de R$4,50 também na capital mineira Belo Horizonte. A região sul ontem terminou o dia como começou, sem variações no valor da arroba no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste teve movimentação ontem e movimentação para cima, alta no valor da arroba em R$1 aqui na capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e alta de R$2 no sul de Goiás e também em Dourados, também aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos lá para o Centro-Oeste, na segunda tela do Centro-Oeste, que traz os preços de algumas regiões do Mato Grosso, aliás, todas as regiões, praticamente do Mato Grosso aí. O dia terminou ontem também com a arroba em alta, alta de R$2 na capital Cuiabá. Pegamos mais um trecho, vamos até o Nordeste. O Nordeste fechou o dia ontem também com a arroba em alta, alta de R$1,50 no oeste do Maranhão. E na região norte, o dia fechou com alta de R$2 no sul do Tocantins, apenas essa movimentação na região norte. E você acompanha comigo agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, lembrando que a apuração também é da Scott Consultoria.
Bom, e depois de muita polêmica e até risco de grave alteração no projeto civil, o STF decidiu marcar para o dia 15 de junho de 2022 o julgamento de uma ação que paralisou as obras da ferrovia Ferrogrão, uma importante via de escoamento da produção de grãos do Mato Grosso. Vamos saber os detalhes com o Valdir Pacheco. Durante um encontro realizado em Sinop, no norte de Mato Grosso, em agosto de 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou e disse que acreditava em uma reconsideração do STF, porque havia levado para o tribunal argumentos que são consistentes para poder prosseguir com a viabilidade da construção da Ferrogrão. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu marcar para o dia 15 de junho de 2022 o julgamento da ação que paralisou os processos para a implantação da ferrovia Sinop a Miritituba, no Pará, a chamada Ferrogrão, que vai ser importante trajeto para o escoamento de toda a produção do Médio Norte de Mato Grosso. Em agosto de 2020, a Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos havia afirmado que o governo já tinha alternativas para manter o projeto, caso a decisão por liminar do ministro Alexandre de Moraes seja mantida pelo plenário. Ao definir a liminar, em março do ano passado, o ministro entendeu que a exclusão de 862 hectares do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, para a passagem da ferrovia não poderia ter sido concretizada por meio de medida provisória e demandaria a promulgação de lei em sentido formal. Uma das opções é fazer a alteração do parque por meio de um projeto de lei aprovado no Congresso. A outra possibilidade seria mudar o trajeto da ferrovia, o que, no entanto, resultaria em um custo adicional de 2 bilhões de reais. Bom, o ano de 2021 foi complicado para muitos produtores atingidos pelas adversidades climáticas. Por isso, muitos precisam buscar recursos financeiros para conseguir garantir a safra desse ano, focados na produção sustentável, que se tornou palavra de ordem na produção brasileira. Veja os detalhes com Vinícius Souza. Sem dúvida, as condições climáticas provocaram impactos importantes na produção do agronegócio brasileiro. Os produtores precisaram lidar com a ausência de chuvas em um período de extrema seca e logo em seguida a queda brusca nas temperaturas ocasionaram geadas que comprometeram várias culturas. O café, por exemplo, chegou a ter 80% da safra comprometida em regiões produtoras de Minas Gerais. Esse problema de estiagem e geada. O café sofreu muito com a plantação de café, sofreu muito com estiagem e geada e a gente ainda está sofrendo os resquícios desse efeito, né? Ele dá sinais que foi superado, mas se você acumular nos últimos 12 meses, a gente ainda está sentindo esses efeitos de estiagem e geada na plantação de café. A soja também sofreu com esses impactos. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontaram queda de 1,2% na produção da safra 2021. Já o milho contabilizou redução de 8%. Faça chuva ou faça sol, o agro não para, é o que a gente costuma dizer. Mesmo assim, não se isenta das consequências quando a chuva se ausenta demais ou então quando as temperaturas caem bastante. O fogo também é uma preocupação da porteira para dentro. E aí, os produtores precisam se preparar. Como fazer frente e de onde tirar recursos, né, para fazer frente a essas medidas? A gente tem os recursos públicos, né, via Plano Safra, que não são suficientes e não são suficientes já há alguns anos, né? Então agora, justamente nessa onda do ESG, a ideia é aproveitar o financiamento privado, então acessar recursos privados para que possa fazer frente não só a esses custos operacionais para enfrentamento dos incêndios, como também para aumento da área cultivável das propriedades e para a melhoria do negócio como um todo. Além disso, o desafio é garantir uma produção alinhada à sustentabilidade. Por isso, alternativas foram criadas nos últimos anos para auxiliarem os produtores rurais nesse processo. A gente tem toda a parte de títulos verdes, né, que a gente fala, a gente tem tanto green bonds, tem as debêntures estruturadas, debêntures verdes, a gente tem as cédulas de
recursos do agronegócio, os CRAs, né, que a gente fala bastante, a CPR, agora a gente tem a CPR Verde, que é algo novo, acho que deve ter uns 3 meses a lei que instituiu. Então tem uma série de títulos que estão à disposição dos produtores rurais e que podem ajudar na captação de recursos do privado. Há pouco tempo foi criada a CPR Verde, Cédula do Produto Rural. Um título de crédito destinado a financiar atividades de reflorestamento e manutenção de vegetação nativa em propriedades rurais. Outra forma de contribuir para o desenvolvimento do setor. É o deslocamento do que antes era do agronegócio para financiamento do business, da operação mesmo, e agora é para financiamento da manutenção dessas áreas verdes nas propriedades. E aí, tanto falando de a reserva legal, quanto de áreas de preservação permanente, unidades de conservação, qualquer tipo de preservação de áreas verdes com vegetação nativa podem ser objeto desse novo título. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E Goiás termina o ano com saldo positivo na geração de postos de trabalho. A agropecuária lidera na geração de empregos formais. Os dados foram divulgados durante um balanço realizado pelo Sebrae Goiás. E você vai ver agora todos os detalhes com a Ana Paula Bellini. As micro e pequenas empresas de Goiás foram responsáveis por 83% dos empregos gerados no estado em 2021 e 35% do Produto Interno Bruto goiano. O setor agropecuário e o setor de serviços foram responsáveis por liderar a geração de empregos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor do agronegócio criou mais de 20 mil vagas de trabalho com carteira assinada este ano. Hoje, nos primeiros 3 trimestres de 2021, comparados com os primeiros 3 trimestres de 2020 do ano passado, nós podemos perceber também que o agronegócio ele apresentou um saldo de emprego superior. Ou seja, após a pandemia, ou seja, nesses 3 primeiros meses de 2021, o saldo de empregos do agronegócio foi maior do que no período antes da pandemia, demonstrando a resiliência desse setor frente a esse período conturbado aí que passamos no mercado de trabalho. De acordo com o boletim, 59% das micro e pequenas empresas passaram por mudanças durante a pandemia, 9% interromperam as suas atividades e 6% fecharam as portas em definitivo. Entre as empresas que continuaram a funcionar da mesma forma antes da crise sanitária está o setor de autopeças, com 40% dos negócios inalterados. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Obrigado, Ana Paula. Bom, são 7h33, hora do nosso primeiro intervalo comercial aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. No próximo bloco a gente continua trazendo muita informação para você e você vai conferir mais um capítulo da série de reportagens sobre a seca no Pantanal. Trabalho bem feito aí pelo repórter Vinícius Souza, com imagens do Gadiel de Barros que mostram como é que foi este ano muito massacrado, né? O Pantanal foi muito massacrado por muita seca. Daqui a pouco você tem mais um capítulo dessa série. Fica por aí, tem muita coisa boa ainda para você nesta edição do Bom Dia. 7h35, estamos de volta e você tem aí no seu televisor, já para a gente começar a falar sobre informações do tempo nesta quinta-feira, imagens ao vivo da cidade de Viradouro, em São Paulo. Cidade que foi criada aí em 23 de março de 1918. Viradouro, nesse momento, está com o céu aí bem carregado, muitas nuvens. A previsão hoje na cidade deve ser de sol, segundo a meteorologia. Então, daqui a pouco deve abrir esse manto de nuvens aí. E também tem alternando aí, vai ser de sol, né? Mas com alternância e pancada de chuva, possíveis trovoadas. O volume de chuvas previsto é de 10 milímetros. E a temperatura por lá deve oscilar entre a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Bom, você vai conferir com a gente agora mais uma reportagem especial sobre a seca no Pantanal. Desta vez, o assunto é a adaptação obrigatória de animais por conta da estiagem prolongada e o aumento da temperatura. Além dos jacarés, aves e capivaras, a ovelha pantaneira é um dos animais que mais sofrem com a redução do volume de água e também de alimentos. Os detalhes estão na reportagem do Vinícius Souza. As variações climáticas no Pantanal exigem que os animais nativos da região ou que foram introduzidos no bioma sejam de fácil adaptação
tanto no período de cheia, que dura de outubro até março, quanto na vazante, que vai de abril até o mês de setembro. Os últimos anos foram marcados de maneira mais intensa pela estiagem, o que acendeu um alerta vermelho para a região quando o assunto é disponibilidade de água e alimento. Quando as gramíneas, que são as principais forrageiras consumidas, elas secam ou elas diminuem a disponibilidade, nós temos no Pantanal as áreas de cerrado, as áreas de borda de mata, capão, que apresentam algumas forrageiras que não são gramíneas, por exemplo, como o acuri, e entre outras que eles comem. E aí, nesse caso, as raças localmente adaptadas, elas são adaptadas a consumir esses recursos forrageiros. Um exemplo é o ovino pantaneiro, marcado pela sua fácil adaptação ao calor, rusticidade, capacidade de reprodução todo ano e tolerância a altas temperaturas. Diga-se de passagem, em setembro deste ano, os termômetros da região pantaneira registraram a sensação térmica de 48 graus. A ovelha pantaneira ela é muito adaptada à seca do Pantanal, porque ela come assim, algumas forrageiras que nenhuma outra espécie consome. Por exemplo, ela come joá, ela come broto de ariticum, come malva. Embora a gente observou que algumas linhagens de Nelore adaptadas, numa situação de seca extrema, onde, por exemplo, só predomina em algumas áreas a malva, que é pouco consumida, eles começam a consumir também como emergência. Apesar de não ser muito exigente, o gado Nelore precisa de um olhar mais minucioso. Nesse período, a linhagem Lengruber mostrou potencial de adaptação surpreendente na região. Alvo de pesquisas da Embrapa Pantanal, tem garantido bom desempenho em um cenário de escassez. A rusticidade desses animais, são animais adaptados a essas situações de calor, de endoparasitas, de ectoparasitas, e isso é importante numa região tropical como é a nossa. Já são 8 anos de trabalho com o Nelore Lengruber na Embrapa Pantanal. E em todo esse tempo de análise e desenvolvimento da linhagem, faça chuva ou faça sol, em sua maioria, os resultados agradam. É um animal rústico e essa rusticidade está sendo colocada à prova principalmente em anos como esse, que foram extremamente secos, com contrastes enormes de temperatura, seca, dificuldades alimentares, e eles estão dando um desempenho bastante satisfatório no nosso núcleo de seleção de Nelore no Pantanal. E até que o volume das chuvas volte a crescer, a rusticidade desses animais é a garantia da sobrevivência na seca pantaneira. É direto do Pantanal sul-mato-grossense que eu encerro essa reportagem. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e o período mudou lá, né? A estiagem terminou, graças a Deus, né? Essa reportagem foi produzida quando a seca estava mais braba. Agora, graças a Deus, a partir de novembro já houve chuva, as coisas já se normalizaram lá no Pantanal, graças a Deus. Bom, e produtores rurais que foram prejudicados pelo cancelamento dos pedidos de insumos por fornecedores devido à falta de produto no mercado podem recorrer à justiça. A orientação é de um advogado que foi entrevistado pelo Valdir Pacheco. Acompanhe os detalhes. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão de Política Agrícola, protocolou no último dia 15 no Ministério da Agricultura e na Procuradoria-Geral da República um documento pedindo providências em relação ao cancelamento de pedidos e altas expressivas nos preços dos defensivos. A reivindicação da ProSoja MT, que representa mais de 7.500 produtores rurais, trata-se de um pedido de providência na apuração de crime contra o consumidor nos pedidos de insumos dos produtos agropecuários. Eu converso agora com o advogado Dr. Tiago Pacheco, especialista nessas questões rurais. Olá, Tiago, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom dia, Valdir Pacheco. É um prazer estar em seu programa e poder levar a informação ao produtor rural. Então, Tiago, muito louvável a atitude da ProSoja de querer resolver essas questões dos produtores, né? Mas o produtor não pode ficar na dependência da entidade que resolva os seus problemas, porque cada caso é um caso.
O que o produtor deve fazer para garantir os seus direitos nesse caso? Verdade, Pacheco. A ProSoja, ela emitiu um parecer, então leva a conhecimento aos produtores, né, de maneira geral, o que está ocorrendo hoje no mercado em decorrência dessa pandemia. Então, o produtor rural, ele deve buscar junto ao seu fornecedor, se ocorreu algo de uma eventualidade, de um atraso ou de uma eventual não entrega do seu insumo, do seu fertilizante, ele deve tomar algumas medidas, né? Nunca deixar somente na conversa com o seu fornecedor. Esse é o ponto principal que o produtor ele deve se ater, tá? Então, fornecedor, ele não irá entregar o produto. Quais serão as consequências da não entrega do produto? Ocorrendo isso, ocorre a rescisão contratual de forma unilateral, né? Ou seja, se o fornecedor não entregar o produto, ocorreu uma rescisão do contrato. Ô, Tiago, tem um outro caso também que tem acontecido muito nesses últimos anos, né? O produtor faz uma venda antecipada, às vezes o preço mais baixo, né? Aí chega na hora de entregar o produto, o preço teve um aumento de 30%, 40%, disparou. Ele é obrigado a entregar naquele preço que ele comercializou no início ou ele pode reivindicar um reajuste nesse valor de venda? Em regra, ele teria que cumprir o contrato, Pacheco. Em regra, o produtor ele tem que cumprir o contrato dentro das tratativas, né? Isso nós deparamos aí a safra 2021, né? Então, teve um baixo índice de inadimplência contra os contratos, então praticamente todos os agricultores, aí, de modo geral, cumpriram seus contratos, porque poderia ser o inverso também, o preço poderia ter caído. Mas aí, novamente, nós voltamos na teoria da imprevisão. No caso, por exemplo, do produtor ter uma quebra de safra pelas intempéries ou um ataque de pragas e não tem o físico para entregar, ele tem um contrato. Ele tem que notificar a trade antes do vencimento do prazo desse contrato? Seria o ideal? É o ideal, Pacheco, é o grande cenário ideal, antes da notificação, antes do vencimento dos contratos, fazer a notificação da trade ou da qualquer armazém gerais que necessita cumprir o contrato. Por que isso? Nada mais quando se fala assim notificação, o produtor ele tem um pouco de receio, mas nada mais você levar a informação que está acontecendo na sua lavoura para o comprador. Olha, eu estou com problema na minha propriedade, eu não colhi, deu seca, excesso de chuva. Para ele ter conhecimento do ocorrido, isso facilita muito para posteriormente no eventual acordo, nas negociações tratativas, né? Nunca deixe somente na conversa, documente. Isso é de extrema importância para respaldo jurídico no futuro. Ok, Tiago. Mais uma vez, aí, muito obrigado aí pela sua participação. Acho que foi muito esclarecedor aí para os nossos produtores. Pacheco, a gente que agradece a oportunidade de levar a informação ao produtor rural de forma sucinta e que ele busque a informação. Ele tem direito, né? Que ele busque a informação, que ele busque sempre um profissional qualificado para te dar o melhor caminho, a melhor solução. E isso vai reduzir muito os prejuízos no seu futuro, com certeza. Ok, Tiago. Muito obrigado. Acabei de conversar com o advogado Tiago Pacheco, de Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Você vai pegar a estrada nessas festas agora, nesse período de fim de ano? Vai passar pelo estado de São Paulo? Então fique ligado, porque a partir de hoje a Polícia Rodoviária já realiza a Operação Natal nas rodovias do estado. E nós vamos agora ao vivo até Araçatuba conversar com o Gustavo D'Angelo, que vai trazer mais informações para a gente. Salve, Gustavo, um ótimo dia para você, prazer mais uma vez tê-lo aqui no Bom Dia. O que muda com essa operação aí no cotidiano das estradas paulistas? Oi, Adriano, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, muda que a fiscalização
intensificada aí nesse período de fim de ano, né? Eu falo ao vivo aqui da Marechal Rondon, no trecho urbano que passa aqui por Araçatuba, e vou trazer então as informações referente à Operação Natal 2021, essa operação que começou à meia-noite de hoje e segue até às 23h50 de domingo, nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias no estado de São Paulo. A ação, Adriano, está alinhada ao programa Respeito à Vida São Paulo Dirigindo com Responsabilidade e a segunda década de ação pela segurança no trânsito 2021-2030 da ONU. Segundo a polícia, o objetivo da operação é reduzir as infrações de trânsito e, sobretudo, diminuir os acidentes na malha rodoviária estadual paulista e salvar vidas. Portanto, a atuação da polícia tem como foco principal a fiscalização de infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, uso indevido de celular, além de orientações e cuidados aos pedestres em locais de riscos. Ou seja, são medidas aí necessárias para garantir mais segurança vias neste fim de ano, né, Adriano? Eu volto com você aí no estúdio. Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Obrigado pela sua participação, ótimo dia para você. E agora é hora da gente saber como fica o tempo aí na sua região, em todo o Brasil. É hora do agroclima, tá chegando aí as informações com a Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia, Adriano. Bom dia também a você que acompanha o programa. Hoje, quinta-feira, uma frente fria avança e provoca chuva intensa com ventania em áreas do centro-sul do país. Os volumes dessa chuva, Adriano, são altos e previsão é de fortíssimos temporais hoje nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. O que dá origem a essa frente fria na região é um sistema aí de baixa pressão atmosférica. No decorrer do dia, essa frente fria também avança aí para o norte de Minas Gerais e também Espírito Santo, intensificando a chuva e também a incidência de raios. E atenção também para as chuvas com temporais na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. E chove de forma rápida entre São Luís e Aracaju. E por conta da diferença de temperatura, umidade e pressão, as chuvas de verão acontecem em toda a região norte do país. E hoje o tempo firme retorna à região sul, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Não há previsão de chuva significativa nesta quinta-feira, já que uma massa de ar seco já toma conta aí de toda a região. E a tendência para os próximos dias, Adriano, é de tempo muito instável, com chuva forte no norte de Minas Gerais, também toda a Bahia, Tocantins e norte de Goiás. A previsão de mais de 100 milímetros de chuva em áreas que já foram afetadas pelos temporais há 2 semanas. Em São Paulo e Rio de Janeiro, há variação maior de nuvens e diminuição da chuva. No sábado, sol nas 2 capitais. Região sul com tempo firme e aumento gradativo das temperaturas no leste da região. Já no norte e centro-oeste, tempo instável com trovoadas aí concentradas à tarde. Após um dia quente e também bastante abafado. É isso, Adriano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já. Obrigado, Renata. Até daqui a pouco, então. E são 7 horas e 50 minutos. É hora de intervalo comercial por aqui. No próximo bloco, você vai ver que, apesar da pandemia e da alta da inflação, o mercado de flores encerra esse ano de 2021 com bons motivos para comemorar. Fica por aí. Bom dia, volta já. Estamos de volta e você tem aí agora imagens ao vivo de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul, para a gente continuar trazendo informações para você sobre o tempo. Nesse momento, céu claro lá em Vacaria. E a previsão hoje na cidade deve ser de predomínio de sol, com pouca variação de nuvens, não tem previsão de chuvas. E a temperatura deve oscilar entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Obrigado aí pela companhia de todos os gaúchos, um ótimo dia para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul, nós vamos agora até o Paraná. Vamos conversar com o repórter Mauro Andrade, vamos saber como vai ser o primeiro feriado sem cobrança de pedágio nas rodovias do estado. Mauro, bom dia, o prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Agora há pouco a gente viu a participação aí do Gustavo D'Angelo falando que tem operações nas rodovias lá do estado de São Paulo, muita movimentação. Já dá para ver essa movimentação aí desse período de fim de ano nas rodovias aí do Paraná também. E o motorista, claro, deve estar comemorando essa boa notícia de não precisar pagar pedágio, né?
Nós temos um problema de comunicação com o Mauro aí. Vamos voltar para cá então, vamos dar seguimento aqui na programação do Bom Dia Produtor. Daqui a pouco a gente restabelece o contato com ele por aí. Bom, cidades do Rio Grande do Sul começam a decretar situação de emergência por causa da estiagem. O baixo volume de chuvas nos últimos meses já causou danos irreversíveis em algumas lavouras. Cruz Alta, na região noroeste, decretou situação de emergência por causa da estiagem. E a gente conversa agora com o presidente do Sindicato Rural, Moacir Medeiros, que vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Qual a situação das lavouras aqui de Cruz Alta? Estamos passando por um momento muito difícil, né? Hoje nós estamos aí com o milho sequeiro aí com a perda de 100%, né? Já é uma perda total, nem produziu nem a espiga, como a gente costuma dizer assim, essa planta. E o irrigado também tem uma perda muito grande aí, que chega a mais de 20% também no milho irrigado. E a soja, inclusive já passou a época correta do plantio, né? Já estamos fora do zoneamento agrícola. Também, se porventura o tempo a gente espera que daqui para frente se corrija, nós também não vamos ter uma produção daquilo que é esperado. E também a soja plantada, que já gira em torno de 80% na nossa área, as perdas ainda a gente não tem um cálculo, mas as perdas também já são muito grandes, porque a planta também não desenvolveu de acordo com o ciclo. Então, hoje, lamentavelmente, estamos passando por um momento muito difícil com essa estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Tem algum produtor que ainda não conseguiu fazer o plantio da soja? Não, nós não temos esse dado. E praticamente todos já fizeram, né? Há poucos que concluíram, né? Então ela existe aí esses 20% ainda que não está concluído da área plantada em Cruz Alta, né? Então, mas, como se diz assim, hoje eu não sei se é bom ter plantado já ou não, porque tanto se plantar agora fora da época do plantio, como que já está plantado, a produção se estima muito baixa aí, que não vai ser rentável como nós desejaríamos. E tem também a questão da pastagem, né, que foi prejudicada aí pela falta de chuva. Exatamente. Aí tanto a pecuária, aí, tanto de corte como de leite, as perdas são irreparáveis aí, né? Hoje a produção do leite aí, o alimento para as vacas leiteiras aí praticamente não existe mais. Tanto é que a própria silagem que é produzida hoje, né, não tinha composição, né, mais as plantas aí para poder ter um bom nutriente aí para as vacas de leite. E a pastagem para o gado de corte também, hoje também o gado está passando aí encostados de matos aí e tal, aí para poder sobreviver, como se diz, né? Então é muito preocupante. Outros municípios também devem decretar situação de emergência. Exatamente. Hoje a notícia que eu tenho é que já tem 17 municípios em estado de emergência no Rio Grande do Sul. Hoje o nosso município de Cruz Alta, né, já está decretando também. E acredito que, infelizmente, nessa semana em diante, aí agora vai aumentar grande o número de municípios aí com decreto de emergência. Com essa situação, a produtividade já deve ser menor para essa safra. Qual a expectativa inicial antes de toda essa situação da estiagem? Olha, a gente aqui já estava numa média aí de 60 até 70 sacas por hectare na soja, né? Em torno aí de 200 sacas no milho. E hoje, então, assim, agora a gente está ansioso porque a gente não sabe, né? As previsões não são boas para frente aí nesse período do verão aí, então está muito difícil a gente prever o que vem pela frente, mas a previsão que nós tínhamos era essa. Sem falar nos custos que estão bastante altos, né? Exatamente. Então eu sempre digo, né, que o agricultor ele tem que ser meteorologista, tem que ser técnico, tem que ser economista, enfim, e a gente vem sempre atravessando aí momentos aí, né, que a gente tem que sempre dar uma boa estruturada, uma boa equilibrada sempre para poder passar. Nós vivemos agora, há poucos meses atrás também, a cultura do trigo, que ela também sofreu aí com excesso de chuva. Então no final do ciclo aí nós também tivemos um momento aí que poderia ter produzido até mais trigo, mas enfim, ainda se produziu razoável, né? E aí saímos do excesso de chuva e entramos numa seca. Então é complicado, né? Mas é assim, a gente tem que enfrentar, sabe que vai ter esses anos ruins aí, a gente espera que normalize daqui para frente e tenhamos ainda uma produção razoável aí no ano de 21 para 22.
As previsões não são as melhores, mas se a chuva retornar, a cultura consegue retomar o seu potencial produtivo? Hoje assim, está muito fora já da época, tanto para o plantio, para o restabelecimento do que já está plantado. Então, claro que se normalizar daqui para frente, o que já está plantado, ele vai ter uma recuperação, mas não vamos chegar nunca na média esperada por nós. Então, aí vai depender muito do que vai acontecer para frente, né? Mas não vamos nunca chegar na nossa média de produção. E o que tiver ainda por plantar, se torna também a mesma situação, porque já estamos fora da época do plantio e a gente também não tem como prever ainda o que vai ser. Mas com certeza nós teremos aí um percentual aí bem elevado aí de quebras na produção. Muito obrigada pelas suas informações, Moacir. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Obrigado, Viviane. Bom, agora sim temos restabelecido o sinal com o Mauro Andrade lá no Paraná. Vamos até lá saber como é que está o movimento nas estradas e também como é que é esse primeiro feriado sem cobrança de pedágios na rodovia do estado. Bom dia, Mauro. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Véspera de feriado de Natal, aumenta o fluxo aqui nas rodovias e esse ano o motorista do Paraná vai receber um prêmio. Não vai haver a cobrança nos pedágios, porque as praças de pedágio estão com tráfego livre, sem cobrança de tarifa, e devem permanecer assim até o final de 2022, quando estará concluído o novo edital de licitação que vai escolher a nova empresa que irá administrar as rodovias aqui do Paraná. Enquanto não se tem a nova empresa, os serviços de manutenção e prestação de auxílio ao usuário será feito pelo governo do estado. Vale lembrar que o contrato antigo, que venceu agora no último mês de novembro, foi alvo de uma série de irregularidades, desde corrupção, desvio de verbas, inclusive obras que estavam previstas no contrato, inclusive foram pagas, mas que não foram realizadas. Portanto, os paranaenses desejam que o novo contrato, que será firmado agora no próximo ano, traga tarifas justas, compatível com os serviços prestados e também transparência na gestão da administração da nova empresa. Adriano, retorno com você. Mauro, obrigado, um ótimo dia para você, tá? Uma ótima quinta-feira. Bom, são 8 horas e 1 minuto. Apesar da pandemia e da inflação, neste ano de 2021, o mercado de flores tem bons motivos para comemorar, além de muita expectativa positiva também para o ano que vem. A repórter Kylie Rodrigues traz as informações. O Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor, estima o crescimento médio de 15% em 2021, considerando as variações por segmento. Flores de corte, em vaso, plantas verdes e suas inúmeras variedades, além de produtos para paisagismo. O resultado positivo, sem os sobressaltos de 2020, deve-se a diversos fatores, inclusive a retomada ainda lenta e gradual dos casamentos, festas em geral e eventos no segundo semestre deste ano. O mercado de decoração representa cerca de 30% das vendas da floricultura nacional. De acordo com o setor, as previsões para 2022 são otimistas. A expectativa é de um crescimento de 12%, se comparado a 2021, mas tudo dependerá da situação econômica do país. De acordo com informações do Ibraflor, os comerciantes têm feito um papel importante, encontrando novas formas para que as flores e plantas cheguem até o consumidor final, como por meio de vendas online, de melhorias nas formas de delivery ou do desenvolvimento de novos aplicativos, além de estímulo ao comércio em condomínios e lojas de autosserviço, entre outros, colaborando para o crescimento também do segmento. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.
Bom, você vai acompanhar com a gente agora a segunda parte de uma entrevista exclusiva concedida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao Canal do Boi, lá em Brasília, onde ela traz aí muito assunto importante, fala inclusive aí da intenção dela de deixar o governo neste ano que vem agora para concorrer a uma vaga ao Senado aqui por Mato Grosso do Sul. A entrevista foi concedida à repórter Berenice Leite. Ainda pegando por esse gancho, né, essa questão, a senhora acredita que a concorrência internacional está diretamente ligada à questão ambiental? Para o Brasil, sim, porque é um desafio muito grande para outros países concorrerem com o Brasil. Então, é claro que você tem aí hoje, né, o ativismo ambiental para fazer o protecionismo comercial. Agora, nós temos muita coisa boa e nós não podemos cair, né, nesse movimento, porque nós precisamos mostrar o que a gente faz. Nós temos aí o Plano ABC+, né, mostrando o que a gente vem fazendo aí na recuperação de pastos, na eficiência do nosso manejo pecuário. Nós temos muita coisa boa aí para mostrar para o mundo. E temos que corrigir aquilo que não está correto, aquilo que precisa, de fato, ser corrigido. Quais são os mercados que nós devemos mirar aí para o ano que vem? Olha, nós já temos, o Brasil tem uma quantidade enorme de mercados, né? Nós já exportamos aí para mais de 160 mercados. Nós abrimos esse ano 147, sei lá, mais de 150 novos mercados. Então, eu acho que o Brasil tem que diversificar mesmo a sua pauta, né? Além da soja, que é nosso carro-chefe, do milho, das carnes, das proteínas. No frango, nós somos imbatíveis, somos primeiros aí na exportação, os suínos que a gente vem crescendo, os bovinos, mas nós temos muita coisa ainda a ser feita. Nós temos aí grão de bico, gergelim, a própria mandioca, que começa a deixar de ser produto de pequena agricultura para fazer aí amidos. Nós temos aí uma enormidade, uma infinidade. O Brasil é um país muito de tamanho continental, que produz muita coisa. Nós temos pimenta do reino, enfim, muita cacau, café, que a gente faz há séculos isso. Nós temos que, na verdade, agregar mais valor aos nossos produtos. Quando eu vejo mel, por exemplo, o mel do Nordeste, hoje eu recebi aqui produtores do Piauí, mostrando que o mel orgânico do Piauí, que é produzido lá de maneira na Caatinga, no semiárido do Piauí, ele tem tido uma aceitação enorme por mercados europeus. Então, nós temos outras atividades que não só aquelas que a gente está acostumado a falar, que também estão sendo incentivadas pelo Ministério da Agricultura, as castanhas, né? Castanha de caju, castanha do Pará. Agora nós temos aí também outra castanha noz pecan, produzida lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos aumentando a nossa área de azeites, fazendo azeite de oliva, que nós importávamos tudo, é pequeno ainda, mas a gente está crescendo muito nisso. O cacau vem de novo crescendo. Olha, eu sei que o Brasil, nós temos aí muitas oportunidades, é uma questão de se organizar, né, fazer produtos, apresentar esses produtos ao mundo e vender. E a senhora tem feito isso muito bem, por sinal. Estamos fazendo, o Brasil tem muitas oportunidades aqui para todos que queiram produzir com sustentabilidade. O mundo pede isso hoje, não adianta ir contra. Nós temos que mostrar os métodos que produzimos e podem ter certeza que a gente tem muita coisa boa para mostrar. Aproveitando isso, a senhora acha que o Brasil fez o dever de casa na COP26? Acho que sim, acho que sim. Eu tenho dito isso nesses últimos dias. Eu acho que nós fomos para a COP, onde todos achavam, inclusive aqui dentro, né, uma pena que nós brasileiros, né, achávamos que iam fazer um papel, e eu acho que o Brasil mostrou um stand muito bem feito, mostrando que a iniciativa privada, o poder público, federal, estadual, todos em conjunto, levamos lá tecnologias e o que a gente vem fazendo de bom, não só na agricultura, né, mas em outras áreas também que precisam mostrar, como, por exemplo, a parte de saneamento,
Enfim, o Brasil levou, eu acho que bons exemplos lá para fora, e eu acho que nós voltamos com uma vitória assim. Agora nós temos que continuar fazendo isso, porque o ano que vem tem mais COP e nós temos que levar bons resultados de tudo isso que a gente mostrou lá. Agora vamos falar de inflação, né? Apesar de uma super safra, no plano interno temos uma inflação alta. De que forma o setor pode trabalhar para amenizar essa inflação que tanto prejudica o povo? Olha, o setor tem que continuar produzindo, né? A escassez gera preços altos e mais inflação. A inflação não vem só da agricultura. Nós temos aí os nossos insumos que nós importamos e que o dólar está alto, esses insumos importados também subiram de preço lá fora, né? Então o produtor, por isso é que eu disse no começo da nossa entrevista, o maior desafio para o próximo ano é fazer conta, né? Ter eficiência, produzir de maneira melhor. A inflação, com a produção, a gente pode até estabilizar esses preços ou cair um pouco esses preços. Agora, não depende só do agricultor. O agricultor, na verdade, não é ele que faz esses preços altos. São outras variáveis, né? Não só da nossa economia, mas também da economia global. As coisas estão diretamente ligadas também com os preços altos e com a inflação lá de fora, que às vezes a gente importa através dos insumos que a gente traz para a nossa produção. E quais são os programas aqui do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que a senhora acredita que devem ser trabalhados, devem ter mais ênfase para o ano que vem, que a senhora gostaria de destacar? Olha, a gente tem trabalhado muito com a agricultura familiar, com a pequena agricultura, né? Porque são esses que dependem mais das políticas públicas do Ministério, do governo, né? Nós estamos trabalhando com crédito. Eu acabei de ter hoje uma boa notícia que nós tivemos mais recursos para o seguro rural, que é uma ferramenta que é fundamental para dar segurança àqueles que produzem, àqueles que sofrem aí com as intempéries aí do clima. Então, hoje nós tivemos aí uma notícia que nós temos no orçamento 100 milhões a mais deste ano para o seguro, então nós vamos chegar aí quase próximos àquilo que nós tínhamos programado, que era 1 bilhão e 300 milhões, nós vamos chegar bem próximo disso. Ainda tem uns PLNs, eu estou acreditando que a gente possa cumprir a nossa promessa de 1 bilhão e 300. Isso traz segurança para o produtor, tanto para o pequeno quanto para o médio. A gente tem aumentado essa carteira de seguros, não só segurando mais culturas que já tinham a tradição de serem seguradas, mas nós estamos abrindo para outras culturas. O café, que passou por um momento muito difícil aí de geada, seca, né? Nós conseguimos colocar recursos através do Funcafé, mas também levar o seguro para essa cultura que não era uma coisa usual. Enfim, eu acho que o Ministério da Agricultura está fazendo a sua parte, né, e o produtor fazendo a dele, que é produzir de maneira eficiente. Bom, a partir de agora tem oferta do Genética BR aqui na programação do Bom Dia Produtor. É hora de você fazer aquele investimento em melhoramento genético, adquirindo touros, sêmen de touros grandes, raçadores aí, para que você possa fazer diferença aí no seu plantel. E você já sabe, todos os dias tem Touro do Dia aqui. Quem traz as informações é o Gabriel Borges. Olá, meu amigo, e a ação Touro do Dia de hoje traz Remanso Bascão. Dá uma olhada aí, é o lote número 4 aqui do Genética BR, e hoje ele entra na ação Touro do Dia e super favorável de preço, hein? Olha aí, ele é um filho do Remanso Sagres na Tarei, a Tarei é uma filha do Backup, o Backup vai ao grande gabinete do IZ, mas o que eu chamo a atenção também é a linha materna do próprio Backup, né? Ele é um filho da Magdala, a Magdala é um filho do Papudo é Faulade, e Faulade é o grande Golias importado. Olha aí, Deca 1
com 19,04 de índice, excepcional. Touro está aí numa condição favorável para você. Ele que é DECA 1 para peso a desmama, peso ao ano, peso ao sobre-ano, peso à fase materna, efeito materno, total materno de peso a desmama, stayability, perímetro escrotal ao ano, ao sobre-ano, área de olho de lombo, acabamento, marmoreio e também precocidade e musculosidade. É o touro pronto, é o touro bruto, é o touro melhorador. E hoje, ele na ação Touro do Dia, ele entra com as suas doses aí de 15 por apenas R$ 12,00 no pacote de 200 doses. Então, meu amigo, não perde a oportunidade não. Lembra sempre aquilo que eu falo todos os dias aqui no Touro do Dia. A ação Touro do Dia é válido por um dia só. Ela encerra à meia-noite de hoje. Então aproveita. Remanso Bascão, é top esse touro, hein? Lote número 4. Corre lá. Legal, o Gabriel vai estar comigo daqui a pouco aqui no Bom Dia Produtor, trazendo mais informações para você, trazendo destaques aí de alguns touros que você pode aproveitar. Essa reta final do ano aí está rolando ainda, né? Período de inseminação artificial, então você pode fazer suas compras através do Genética BR. Daqui a pouco ele vai trazer mais informações para você. Agora tem intervalo comercial chegando por aqui. E no próximo bloco você confere uma entrevista que eu fiz ontem no programa Agricultura BR com o diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal, o João Francisco Adrien. Informações importantíssimas depois do intervalo comercial. 8h15, estamos de volta com esse cartão postal aí de Salvador. Capital baiana que nesse momento está com o céu bem carrancudo, bem nublado. E segundo o Climatempo, a previsão de hoje deve ser diferente do que aí está. Deve ser de sol, alternando com pancada de chuva e possíveis trovoadas. O volume de chuvas previsto é de 8 milímetros e a temperatura na capital baiana hoje deve oscilar entre a mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Você vai acompanhar com a gente agora a parte final da série de reportagens que contou o drama vivido por pecuaristas pantaneiros durante o período de seca. Vinícius Souza. O Pantanal de Ciclos amargou em 2021 uma das maiores secas já enfrentadas pelo bioma. O nível do Rio Paraguai chegou a registrar 61 centímetros negativos, 1 centímetro de diferença do número recorde que marcou a década de 60. Desde o ano passado, o Pantanal, né, e o gado está passando por momentos assim, bem críticos, né, e também históricos. Estiagens como essa nós só presenciamos na década de 60. Né? Então, principalmente a falta d'água para a dessedentação animal é o fator mais crítico. Né? Sofrimento para a pecuária. O gado que antes convivia com as cheias históricas, agora caminha sobre o que restou do pasto nativo. Situação difícil, que coloca à prova o trabalho do produtor rural pantaneiro. Não está fácil, é o açude, né? Ou a pileta, que uns conhecem pileta dos bebedor, ou açude. E na minha invernada só tem um açude que comporta o gado. E daí a gente fez aquele trabalho de fechar o açude, jogar água para vazante, é complicado. O que tem salvado boa parte dos bovinos da região é a rusticidade. Trabalhos com melhoramento genético e de adaptação a condições extremas permitem que, mesmo em tempo de sol a pino, o gado consiga sobreviver. Essa rusticidade está sendo colocada à prova, principalmente em anos como esse, que foram extremamente secos, com contrastes enormes de temperatura, seca, dificuldades alimentares. O ideal é se preparar para situações como essa, já que apesar da expectativa de chuvas, a extrema seca, de acordo com alguns especialistas, deve durar pelo menos até o próximo ano. E enquanto isso, a dona Eronildes tem apenas um desejo. Meu sonho é ver o Pantanal cheio d'água e eu correndo de barco aí. De Corumbá, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, vai aumentar as exigências ambientais para financiar a cadeia de abate de bovinos. E essas exigências já valem a partir de 2022 e serão condição para novos financiamentos. Vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Walter Pulga Júnior, porque aperta o seco para a pecuária e para os frigoríficos, né, Pulga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, é uma exigência maior a partir de agora. A partir de 2022, os frigoríficos tomadores de recursos do BNDES devem apresentar às instituições financeiras onde eles obtêm o dinheiro, né, comprovação com auditoria independente
de que todos os fornecedores, pecuaristas, diretos cumpram requisitos socioambientais. Eles não podem constar, por exemplo, Adriano, da lista de áreas embargadas pelo IBAMA, né? Ou não podem ter sido também condenados por infrações relativas a desmatamento. E veja, a ideia é reduzir o risco socioambiental da operação e chegar a um nível de muita segurança, disse Rafael Santelli. Rafael Santelli é chefe do Departamento de Conformidade e Prevenção a Fraudes do BNDES. Ele diz, queremos diminuir ao máximo, né, a possibilidade do descumprimento das exigências socioambientais. Para financiar frigoríficos, vale lembrar, o BNDES já cobrava, através dos bancos que fazem o repasse do financiamento, que as empresas cumprissem requisitos socioambientais, como ter cadastro dos fornecedores diretos, aqueles pecuaristas que entregam o boi para abate, né? Então, cadastro dos fornecedores diretos e a implementação de um sistema de procedimento para a compra de gado. Já era uma exigência. No sistema, os frigoríficos mantêm apenas fornecedores que, depois de uma avaliação, né, comprovem o cumprimento das exigências. Agora, a análise cadastral dos frigoríficos antes da aprovação do crédito, o enquadramento nas chamadas linhas de financiamento do BNDES disponíveis e também a fiscalização dos recursos e do cumprimento dessas regras do contrato ficava e ainda fica a cargo dos bancos repassadores. Mas acontece que a partir de agora vai mudar. O BNDES monitorava apenas o atendimento dos requisitos, fazendo uma análise por amostragem. Isso vai continuar. Checava apenas uma parcela dos contratos. Mas tome nota, porque a partir de agora, todos os tomadores de financiamento deverão apresentar aos bancos repassadores de financiamento todo ano até a amortização do contrato, que fique bem claro, hein? Até terminar o contrato, um relatório de auditoria independente comprovando que não há nenhum problema com os fornecedores. Bom, quando ocorrerem irregularidades, e isso é muito grave, né? A instituição financeira deverá comunicar o BNDES. E vem o pior. O tomador deverá liquidar o saldo devedor do financiamento de uma só vez. Agora, mesmo com essas auditorias, o BNDES continuará fiscalizando as regras por amostragem. Detalhe, isso vale a partir do dia 3 de janeiro, portanto, não há mais folga, vamos dizer, para obter financiamento sem a comprovação real de que há cumprimento das normas socioambientais. O cerco aumenta, não parte só do BNDES, o Banco Central já tem uma Câmara estudando, uma área do Banco Central do Brasil estudando como exigir de todo financiamento concedido por bancos privados, inclusive, que haja cumprimento de normas socioambientais. É o trabalho do governo para recuperar, lógico, a imagem do Brasil lá fora. Agora, enquanto isso, o nosso concorrente, viu, Adriano, a Argentina, né, no mercado da pecuária, lança um financiamento de 100 bilhões de pesos para pecuaristas e para frigoríficos, né? O Ministério da Agricultura da Argentina anunciou uma linha de financiamento de 100 bilhões de pesos, vamos lá, 980 milhões de dólares, mais ou menos, para aumentar a produtividade do setor pecuário argentino. Essa medida entrará em vigor para os pecuaristas e a indústria de carne a partir já de fevereiro de 2022. O montante será subsidiado, né, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Produtivo em 7 pontos percentuais da taxa de juros sobre as linhas de crédito, que serão implementadas com as seguintes instituições. Veja bem, Banco Nación, Banco de la Província de Buenos Aires, além de entidades bancárias provinciais que aderirem a essa iniciativa. Já há, então, financiamento liberado pelo governo para 980 milhões de dólares à pecuária argentina. O objetivo, segundo o governo, é financiar o aumento da produção, fomentar a exportação e a capacidade industrial e adaptação em carnes, leite e seus derivados, é o que disse o Ministério da Economia da Argentina. É preciso melhorar as condições de acesso ao crédito no âmbito federal e, inclusive, diz uma nota do governo argentino. Pois é, a concorrência já se movimenta para apoiar a recuperação da pecuária lá. De olho na informação. É com você, Adriano. Obrigado, Pulga, por enquanto. Até daqui a pouco. Bom, e produtores rurais já podem aderir a uma proposta de regularização ambiental para ter monitoramento à distância no cumprimento das exigências do Código Florestal Brasileiro. Isso é possível por meio do módulo de regularização ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, que foi lançado pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília.
Eu conversei sobre este assunto ontem no programa Agricultura BR com o diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal, João Francisco Adrien. E, claro, eu trouxe as informações aqui também para o pessoal do Bom Dia Produtor. São informações muito importantes. Acompanhe aí. Produtores rurais já podem aderir a uma proposta de regularização ambiental para ter monitoramento à distância no cumprimento das exigências do Código Florestal Brasileiro. Isso é possível por meio do Módulo de Regularização Ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, que foi lançado ontem pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília. Por meio da ferramenta, o produtor rural poderá informar como cumprirá as normas ambientais. E nós vamos falar sobre este assunto agora com o João Francisco Adrien, ele que é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal, órgão que pertence ao Ministério da Agricultura. João, uma ótima tarde, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. A partir de agora, o proprietário rural poderá passar quais informações para o registro no Cadastro Ambiental Rural? Muito boa tarde, Adriana. Muito boa tarde a todos os telespectadores. E ontem nós tivemos o lançamento, Adriano, do módulo de regularização ambiental, que é um instrumento importante para os produtores poderem elaborar as suas propostas para o programa de regularização ambiental, que é o PRA. Então, que é, na verdade, o cumprimento do Código Florestal. E a primeira etapa foi a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, sobre o qual os produtores, de fato, fizeram essa adesão. Nós temos aí mais de 7 milhões de imóveis rurais que se cadastraram no sistema e, a partir do momento que esse CAR é analisado pelo órgão estadual, o produtor pode, então, aderir à sua efetiva regularização ambiental. E no módulo do MRA, o produtor vai precisar identificar se ele tem um déficit de reserva legal e de APP, e aí ele pode fazer a recomposição desse déficit, ou ele pode ainda compensar o seu déficit de reserva legal compensando com alguém que tem excedente, ou ele pode ainda também fazer a conversão das sanções administrativas até 2008 e, portanto, se regularizar. Então, essa foi a ideia, é um instrumento que o Serviço Florestal Brasileiro lançou no âmbito do Ministério da Agricultura para contribuir com a efetiva implantação do Código Florestal e a regularização ambiental das propriedades rurais. Ferramenta importantíssima. Qual que é o passo seguinte após o registro das informações por parte do produtor rural? Perfeito, Adriano. Então, a partir do momento que o CAR for analisado pelo Estado, como eu mencionei, o produtor ele adere ao MRA, faz a sua proposta de regularização ambiental. Importante mencionar que ele pode escolher receber os benefícios do PRA ou não, ele pode também se regularizar sobre outra forma, mas ali no MRA fica toda a declaração dele de como ele pretende se adequar, e aí ele vai apresentar isso ao órgão ambiental estadual, dentro do sistema do SICAR mesmo, e o Estado vai poder analisar essa proposta, e se ele estiver de acordo, ele emite, né, o termo de compromisso a ser assinado pelo produtor rural. E a parte interessante disso, Adriano, aqui, dentro desse sistema, o monitoramento poderá ser feito com sensoramento remoto, e isso vai trazer muita segurança jurídica e também transparência da contribuição do produtor rural com a conservação ambiental. Legal. Ô João, a entrada do 5G efetivamente em operação vai trazer ainda mais adendos, ainda mais possibilidade de melhorar essa ferramenta? Com certeza, Adriano. Eu acho que o desafio hoje nosso é a questão da conectividade no campo, e o fato dessa agenda estar avançando, ela vai melhorar enormemente o acesso dos produtores a essa ferramenta do SICAR. Lembrando que todo o processo ele deve ser feito no portal, na central do proprietário. Então, todo produtor rural que fez o cadastro ambiental rural dele fez no site do órgão ambiental estadual, né, que é o órgão do órgão responsável pela gestão do CAR. E quando ele fez essa inscrição no cadastro ambiental rural dele, tem lá ali o número do CAR e também a senha. E quando o produtor vai agora fazer o seu adesão ao MRA, ele vai ter que entrar na central do proprietário e ali ele vai ter toda a situação da regularidade ambiental dele, se ele foi analisado o cadastro dele, se ele não foi, quais são os próximos passos a seguir, e também ali na central do proprietário vai ter a aba da regularização ambiental, que clicando ali ele pode fazer a sua declaração ao módulo de regularização ambiental. E evidentemente que o acesso à internet, a conectividade é fundamental nesse processo, porque sem isso
o produtor rural não vai conseguir acessar os instrumentos que estão sendo desenvolvidos para a efetiva regularização ambiental das propriedades rurais. Ô João, o Brasil é alvo constante aí de críticas, principalmente por parte do pessoal que mora no exterior, por conta de supostos descuidos com o meio ambiente, preservação de recursos naturais, Amazônia e etc. Como que esse cadastro ambiental rural pode ser aplicado para provar que essas críticas não são condizentes com a realidade? Pois é interessante a gente observar que a agricultura brasileira tem feito contribuições fundamentais para garantir a conciliação entre produção e preservação. O Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012, ele exige que a propriedade rural tenha áreas preservadas nas nascentes, nas beiras dos rios, que são as APPs, e também as áreas de reserva legal. Atualmente, em torno de 25% da vegetação nativa encontram-se nas propriedades rurais graças à exigência do Código Florestal. Então, é o produtor rural exercendo um papel de grande conservacionista dessa riqueza ambiental que o Brasil tem. E também, como existe déficits a serem adequados pela legislação vigente, é o produtor rural também que vai fazer o maior programa de recuperação ambiental que nós já vimos na história. Nenhum país no mundo tem uma legislação que vai impulsionar a recuperação florestal como será feita com a efetiva implementação do Código Florestal. E o cadastro ambiental rural, que é esse instrumento eletrônico, ele é o grande raio-x da regularidade ambiental das propriedades rurais, porque com o CAR a gente consegue monitorar com sensoramento remoto e identificar aquelas propriedades que estão regularizadas daquelas que praticam algum tipo de ilegalidade. É importante a gente destacar que em 2020, 98% das propriedades rurais não tiveram nenhum tipo de desmatamento. Então, 2% das propriedades tiveram algum tipo de desmatamento e boa parte desse desmatamento é um desmatamento ilegal que foi feito não de acordo com a legislação. Isso demonstra que a grande maioria das propriedades rurais atua em conformidade com a legislação e esse processo de regularização ambiental ele vai justamente ajudar a demonstrar a sustentabilidade da agropecuária brasileira, a quantidade de áreas que são preservadas e o montante de produtores que estão adequados à legislação. Então, eu acho que o avançar dessa legislação ela é fundamental para a gente separar o joio do trigo e conseguir ter aí um cadastro analisado pelo órgão estadual ambiental e com os produtores também que precisam se adequar dentro do processo de regularização e isso vai, de fato, trazer a segurança e a transparência que nós precisamos para reforçar ainda mais o papel da produção rural em preservar o meio ambiente no Brasil. Sem dúvida. Ô João, qual que é o número de propriedades que já estão cadastradas e como é que tem sido a adesão a esses meios de mecanismos digitais? Pois é, hoje nós temos, Adriano, 7 milhões de imóveis rurais que aderiram à base do SICAR. Esse número ele é maior, inclusive, do que os estabelecimentos rurais no IBGE. Então, pela primeira vez na história, a gente teve uma noção real da ocupação territorial no Brasil, graças à adesão ao cadastro ambiental rural. Por mais que ele não é um título que visa trazer uma noção fundiária, ele acabou, como consequência, demonstrando a ocupação territorial no país. E dos 7 milhões de imóveis rurais, atualmente, 58% dos produtores manifestaram interesse em aderir ao PRA. Isso demonstra que tem uma grande quantidade de produtores que está entusiasmado ou tem interesse na sua efetiva regularização. É aquele produtor que deve, não teme e não nega, Então, ou seja, está de fato interessado em fazer a sua regularização porque sabe que a lei do Código Florestal também trouxe instrumentos importantes para reduzir o custo dessa regularização ambiental. Além disso, hoje um dos principais desafios para a implementação da lei, Adriano, é a análise do cadastro ambiental rural. Porque sem o CAR analisado, o produtor não pode fazer a sua adesão ao MRA. Hoje, atualmente, nós temos 6,5% do cadastro que foi analisado pelos órgãos ambientais estaduais e o Serviço Florestal Brasileiro, em junho, lançou aquela ferramenta da análise dinamizada do CAR, que ela tem por objetivo ajudar os estados a analisar esse cadastro de forma dinamizada, com tecnologia de sensoramento remoto, para dar ainda mais celeridade nesse processo. Lembrando que, atualmente, o CAR ele é analisado através do módulo de análise de equipe. É uma análise manual feita pelos órgãos estaduais, e aí a gente já pode imaginar a dificuldade que é isso, porque os órgãos estaduais têm muito pouca equipe, muita capacidade
de infraestrutura para poder analisar o cadastro. Então, essa ferramenta tem ajudado bastante os estados a analisar esse cadastro, né? Atualmente 9 estados estão utilizando essa ferramenta, e a nossa expectativa é que pelo menos 20 estados em 2022 estejam aptos a usar a ferramenta, e alguns estados como o Amapá, por exemplo, já está com basicamente 30% da sua base de cadastro analisadas graças a essas ferramentas que o SFB tem desenvolvido. O estado de São Paulo, né, nos últimos 15 dias, analisou quase 80% da sua base de cadastros, e aí outros estados como o Paraná, entre outros, estão avançando nesse processo. E isso é um indicativo de que a gente vai, de fato, conseguir avançar na legislação de forma bastante incisiva nos próximos anos, garantindo a efetiva implantação do Código Florestal e a regularidade ambiental dos produtores rurais. O assunto que a gente tem aqui para ficar uma semana inteira conversando sobre esse assunto. Infelizmente, você sabe como é que é tempo de TV. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, desejar aí uma excelente quarta-feira para você e aproveitar também, já desejar um Feliz Natal e um ótimo ano de 2022 para você. Muito obrigado, Adriano. Estamos à disposição aqui no Serviço Florestal Brasileiro, no âmbito do Ministério da Agricultura, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Lugano da Estiva. Animal que representa todo o trabalho da seleção do Cindy Castilho. Filho do guerreiro AJCF, na Grande Garrucha AJCF, que é uma das principais filhas do Irapuru da AJCF. Lugano representa muito bem a raça Cindy, com uma beleza racial única, com grande volume muscular e de grande precocidade de carcaça, conciliada à beleza funcional e avaliação genética. Equilíbrio para fases de desempenho a desmama e sobreano, habilidade materna e precocidade sexual. O Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, divulgou ontem que deve terminar 2021 com resultados positivos para a cadeia da carne bovina. Veja os detalhes com Douglas Silvério. O valor investido. A gente segue trazendo as informações aqui para você enquanto o pessoal arruma ali. Bom, essa matéria que estava no jeito aí, vamos trazer ela então, meu diretor? Essa matéria fala sobre exportações, se não me engano. Põe ela para rodar aí, daqui a pouco o pessoal entende aí enquanto a gente ajeita a casa aqui. Então vamos lá, vamos com o Douglas então. Tem as informações aí com o Douglas Silvério. O Mato Grosso, segundo estimativas do IMAC, deve encerrar o ano com resultado positivo nas exportações de carne bovina, com um faturamento de quase 2 bilhões de dólares. Em dezembro, no Brasil, a receita com os embarques da proteína vermelha deverá ser de 530 milhões de dólares na exportação de 110 mil toneladas. O ano irá encerrar com mais de 9 bilhões de dólares em receita, equivalente a quase 2 milhões de toneladas de carne bovina embarcadas. Além da China, Hong Kong e o Chile lideram o ranking dos maiores compradores de carne bovina do estado mato-grossense. Em outubro, o IMAC divulgou que os prejuízos com a suspensão das compras do país asiático ultrapassavam os 60 milhões de reais. O IMAC estima aí uma perda com as exportações para a China, o faturamento, em torno de 117 milhões de reais para os meses de outubro e novembro. É claro que nos dados gerais, a gente ainda observa números positivos, mas considerando o volume que a China estava comprando de nós até meados de setembro, o impacto estimado é em torno de 117, 118 milhões de reais para esses 2 meses, outubro e novembro de 2021. 8 horas e 38 minutos, hora de mais um intervalo comercial por aqui. Logo depois, no próximo bloco, eu trago para você informações sobre o mercado financeiro. Vou conversar também com o Gabriel Borges, ele que é leiloeiro, vai trazer as ofertas do Genética BR. Você acompanha hoje à noite aqui pelo canal do Boi, mais uma oferta imperdível de genética. Fica por aí, daqui a pouco você tem todos os detalhes. 8 horas e 39 minutos, Bom Dia está de volta e traz agora imagens ao vivo para você de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Neste momento está com céu claro, algumas nuvens aí, E hoje deve ser assim por lá, alternando dia de sol, alternando com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. O volume previsto de chuvas é de apenas 4 milímetros. E a temperatura deve oscilar entre a mínima de 25 e a máxima de 31 graus. Bom, e quem ainda não comprou os tradicionais itens para a ceia ou para o almoço de Natal com a família,
vai se surpreender com os preços e vão pagar muito mais caro do que no ano passado. A alta do custo de produção foi repassada ao consumidor e, com isso, aves natalinas, por exemplo, estão mais salgadas nas gôndolas do mercado. Os detalhes com a Viviane Lara. Consumidores que optarem por aves natalinas para as festas de final de ano vão pagar mais caro, cerca de 50% se comparado ao mesmo período do ano passado. Nós conversamos com o analista da Epagre de Santa Catarina e ele falou mais sobre o cenário atual. Vamos ver. A partir de setembro, outubro, começa já a produzir aves natalinas, que geralmente acabam sendo estocadas para ser colocadas no mercado nesse período. A gente não verificou esse crescimento tão expressivo na produção no segundo semestre. O que a gente verificou de dados mais positivos foram no primeiro semestre, que é esse consumo corriqueiro, que é o consumo para embutidos derivados do peru. Agora, no segundo semestre, a gente verificou, inclusive, algumas variações negativas. Não pode ser que a gente feche o ano com até mesmo com uma queda ou com uma variação menos expressiva do que essa registrada até o momento, provavelmente porque deve haver uma migração do consumidor de peru para outras carnes, e aí as aves natalinas, as demais aves natalinas ganham espaço por terem um preço mais competitivo do que o do peru. Em relação ao último trimestre do ano passado, comparar o último trimestre de 2020 com os preços de agora, de novembro, dezembro, a gente vai verificar um aumento de 40% a 50% e alguns cortes mais, inclusive. Depende de corte, depende da variação do mercado local também, mas na média vai ficar entre 40% e 50% essa variação entre esses dois períodos. Em síntese, ele acabou acompanhando o aumento no custo de produção em grande medida, embora com um pouco de atraso, mas ao longo desse ano as empresas acabaram tendo que repassar o custo de produção para o preço de atacado e, por consequência, o preço ao consumidor. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Bom, e entre os produtos analisados pelo Procon de São Paulo na semana passada, um dos destaques de variação de preços neste Natal foi o vidro de meio litro de azeite de oliva. Enquanto em um local o produto era encontrado por R$ 44,90, em outro poderia ser encontrado, podia ser comprado na mesma quantidade, na mesma marca, por R$ 19,98. As variações e as altas de preço devem, no entanto, deixar as festividades de Natal e Ano Novo com restrições de produtos. Bom, e na contramão dessa subida toda de preço que a gente viu aí, principalmente em relação às aves natalinas, a carne de porco teve uma queda nesse ano de 2021. E um pequeno produtor rural do norte do Paraná encontrou na produção de leitoa caipira, prato típico para as festas de fim de ano, uma oportunidade de negócio. A reportagem é do Mauro Andrade. Hoje em dia é muito difícil encontrar o porco caipira criado na propriedade e no chamado sistema antigo, onde o leitãozinho é solto no terreiro com total liberdade. Pois é este modelo de criação que deu certo nesta pequena propriedade e se tornou viável a partir de uma parceria entre produtor e comprador. Nós estamos numa típica propriedade de agricultura familiar que encontrou no leitão, para as festas e fim de ano, o seu carro-chefe. Nós vamos conversar com José Carlos Krinchev, conhecido aqui em Ibiporã como Cuca. Cuca, como é que isso tudo começar a produzir leitão para as festas de final de ano? Então, a gente começou numa parceria com o seu Hélio. Eu conheci ele apresentado por um amigo, que ele precisava de leitão. Aí eu tinha pouco porco, né? Aí ele falou assim, não, você investe mais que eu compro tudo, se fosse padrão que você tem aí, você passou para mim. Eu falei, então beleza então. Aí a gente comecei a aumentar as matrizes, foi aumentando. E hoje estou em 28, 30 matrizes. Mas mesmo assim, chega fim de ano eu não venço ele, porque ele consome demais. O que produz, vende? O que produz, vende tudo, não sobra nada. Então, esse porco caipira é cruzado a raça Piau, que eu gosto de mexer. Que ele dá mais carne e pouco toucinho. E a diferença é que a carne é saborosa, né? Na carne ela tem aquelas fibrinhas de gordura no meio, não fica seca. Agora o porco branco não, você frita ele e tem hora que fica rígido.
E lá do sítio, nós viemos para a cidade conhecer o seu Hélio, que fez uma parceria com o Cuca para um negócio onde ele assa as leitoas. Seu Hélio, conta para nós como é que funciona essa parceria e está dando certo? Tá, já faz anos que a gente se conheceu. Ele tinha a propriedade e eu tinha a habilidade de desossar e de assar. E ele não tinha como descartar as leituras, ele não tinha quem comprava. Mercado. Porque ele sabe criar, mas não vender já é diferente. Então aí nós fizemos uma parceria, tipo uma sociedade, ele cria, produz e eu coloco no comércio. A coisa nossa deu certo, que a gente faz o ano inteiro. Então eu, por exemplo, eu tenho encomenda para dia 15 de janeiro, dia 20. Então é uma coisa que nós pensamos no final do ano, mas que dura o ano inteiro. Na receita do chamado porco matreiro do seu Hélio, ele injeta alho, limão rosa e sal. E para a farofa, os ingredientes são cebola, calabresa, bacon, damasco, uva passas e castanhas, farinha de mandioca e milho. Recheia tudo e vai ao forno. 2 horas e meia de forno a 180 graus. Vamos ver como é que ficou essa tradicional receita, leitoa pururuca. Então é isso, pessoal. Agora é só se deliciar. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Obrigado, Mauro. Bom, agora a gente vai até a redação aqui do Canal do Boi. Vamos bater aquele papo que a gente bate todas as manhãs com a Kylie Rodrigues, trazendo destaques desta quinta-feira por todo o Brasil. Kylie, um ótimo dia para você, seja muito bem-vinda. Difícil essa vida de repórter do agro, né? Aí que nem a gente estava vendo com o Mauro Andrade agora, ter que fazer essa matéria, depois ter que se deliciar com um porquinho desse, que, meu Deus, não tem como dar errado, né? O que você destaca para a gente nesta quinta-feira? Bom dia. Oi, Adriano, bom dia a você. Então, né, modesto, Mauro, ele não provou, mas com certeza ali atrás das câmeras ele provou sim, viu? Ô, Adriano, olha só, eu destaco que foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira a deliberação para a construção da estrada de ferro EF 483, do trecho de 76 quilômetros entre Dourados e Maracaju. O Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, deferiu por meio da deliberação N3 o requerimento que havia sido feito em setembro pela Estrada de Ferro Paraná Oeste, SA, a Ferroeste. O pedido havia sido feito em setembro pela Ferroeste. No dia 9 de dezembro, o secretário nacional de Transportes Terrestres tomou a deliberação que foi, entretanto, apenas publicada ontem. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o Jaime Verruc, aqui do Mato Grosso do Sul, agora será licitado o projeto todo e terá um incremento de mais de 1 bilhão. E outra informação importante que você destaca também agora é que a Receita abre amanhã, aliás, consulta a lote residual do imposto de renda, é isso? Isso mesmo, Adriana. Na verdade é hoje, né? Olha só, cerca de 175 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão cerca de 285 milhões na próxima semana. Mas aí o lote já abre hoje para ser consultado, né? A Receita Federal, ela disponibiliza aí para o pessoal consultar o lote, né, do imposto de renda de pessoa física de dezembro. A consulta pode ser feita a partir de hoje, às 10 horas, na página da Receita Federal, Meu Imposto de Renda. E em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphone. O pagamento será feito em 30 de dezembro na conta informada na declaração do imposto de renda.
O lote contempla tanto restituições da malha fina deste ano, como também de anos anteriores. Então, quem se perdeu aí no prazo, né, Adriano, fica a dica, fica a informação para fazer essa restituição. Um dinheirinho extra sempre é bom, principalmente agora no final do ano, né, Adriano? Olha, volto com você no estúdio. Outras informações estão à disposição de todo mundo no nosso site sba1.com. Valeu, Kylie. Obrigado. Ótima quinta-feira para você. Bom, agora tem mais uma participação do Agroclima aqui no Bom Dia Produtor, trazendo mais informações para você sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira. Renata? Adriano, agora eu destaco no Agroclima a nova frente fria que se alinha a um corredor de umidade e volta a provocar chuva forte em áreas do Nordeste brasileiro. A previsão do tempo até este sábado é de muita chuva no sul da Bahia e atenção a risco de alagamentos, inundações e desastres associados a novos deslizamentos de terra e encostas, além de transbordamento aí de rios. Em Itamaraju, a chuva prevista até o começo do ano é de quase 200 milímetros, mas os maiores volumes vão se concentrar entre os dias 25 e 26 deste mês, ou seja, 40 milímetros diários. E a chuvarada também atinge os estados do Maranhão e sul do Piauí. Já o Ceará e Sergipe, previsão de algumas pancadas passageiras com baixos volumes. E por falar em chuva intensa, olha só, no Sudeste, hoje ela aumenta em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Há condições de tempestades severas, ventania e até eventual queda de granizo. Isso tudo por conta da passagem de uma nova frente fria. Mas na véspera e Natal é o norte de Minas Gerais que recebe aí altos volumes de chuva com risco de transbordamento e alagamentos em áreas que estão sensíveis e ainda não se recuperaram da última chuvarada. E a chuva também vem forte no norte brasileiro, com temporais também por conta da umidade. Os estados do Tocantins e sul do Pará estão aí na rota dos maiores volumes de chuva. E na última semana do ano, os acumulados e a frequência de chuva aumentam sobre Rondônia e Amazonas. No centro-oeste, a influência de calor e umidade geram condições de temporais isolados em Goiás e Distrito Federal. Em Mato Grosso, céu nublado com chuva a qualquer momento e poucos períodos aí de insolação. Já em Mato Grosso do Sul, trovoadas isoladas e tempo firme no sul do estado. Pouca chuva sobre Mato Grosso do Sul até o final do ano. Apesar disso, o solo está úmido e as plantas têm bom desenvolvimento. E o tempo seco tem favorecido o cultivo e desenvolvimento do arroz no Rio Grande do Sul. Isso porque as lavouras precisam de sol e muita água e a água veio durante o início da primavera, aumentando assim o nível dos reservatórios da região. E a previsão para chuva na região sul fica mesmo para o mês de janeiro, principalmente sobre o Paraná e também Santa Catarina. Mas olha só, no Rio Grande do Sul, os produtores ainda devem enfrentar um longo período de estiagem com altíssimas temperaturas. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão de hoje vai para o Francisco Carlos de Medeiros Neto, na Bahia. Francisco, olha só, dias de chuva por aí. De hoje até domingo, o tempo fica fechado com chuva ao longo do dia. Essa outra previsão vai para o Jair Bresciani, de Nova Itaberaba, Santa Catarina. Jair, agradeço também sua participação. Olha só, de hoje até sábado, o predomínio é de sol, mas no domingo chove em forma de pancadas. E você também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envie para a nossa equipe uma mensagem. O número é 67-99264-7810. Estamos aqui no aguardo, tá? Um forte abraço a você. Tchau, tchau. Obrigado, Renata. As frequentes altas nos custos de produção têm prejudicado os produtores de frango no Paraná. O repórter Mauro Andrade conversou com o sindicato sobre a crise que o setor enfrenta. Acompanhe aí. Apesar da pandemia e da elevação dos custos de produção, especialmente do milho, base da alimentação das aves, o setor avícola brasileiro comemora recordes em 2021 e se mostra otimista
para 2022. Veja o que diz José Antônio Ribas Júnior, vice-presidente do Sindi Aviapar. O ano 2021 foi um ano de imensos desafios para a avicultura paranaense e a avicultura brasileira. Nós ainda passamos pela pandemia, ainda estamos passando pela pandemia, e não só os efeitos diretos da pandemia trouxeram custos adicionais para o setor, como os efeitos indiretos, como a falta de alguns insumos, como papelão, plástico, aço, trazendo inflação para os custos de produção, de produtores, de agroindústrias, enfim, para toda a cadeia de produção. Afora esse tema, tarifas públicas trazendo custos adicionais, toda a questão do combustível também impactando de maneira significativa para todo o setor. Estes ainda não foram os maiores ofensores, nós tivemos toda a questão do grão como sendo o grande ofensor para 2021. Ainda sobre 2021, é importante frisar que mesmo com todos esses ofensores, com todas essas dificuldades, foi um ano de recordes para o Brasil. Nós podemos chegar, aí os números são preliminares, a 14,5 milhões de toneladas de frango produzidos dentro do Brasil. É um recorde de produção. Outro recorde importante, mais de 5 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil. Outro recorde, significando um incremento de mais de 6 bilhões de dólares na balança comercial brasileira. De novo, é o agronegócio de aves e suínos, aqui citando especialmente aves, trazendo para o Brasil um incremento da atividade econômica, geração de riqueza, geração de empregos. Isso é o nosso papel. O agro não para, o agro continua gerando riqueza para o nosso país. Vamos falar um pouquinho de 2022 também. É um ano para a gente pensar em conquistas, mas é preciso fazer um parênteses anterior. Nós temos um grande desafio que é a questão de sanidade. Muita preocupação com o tema, nós temos peste suína africana muito próxima agora no território americano, na República Dominicana. Nós temos que cuidar da blindagem e biosseguridade das nossas granjas. Dito isso, nós temos uma grande oportunidade. A ampliação de mercados, a conquista de novos mercados, a busca do aumento do consumo, inclusive no mercado interno, pela oportunidade que o encarecimento da carne bovina traz para o frango e para o suíno, e isso trazem novas oportunidades. Acreditamos que 2022 possa ser um ano de conquistas, embora nós ainda teremos os grãos como um grande ofensor, ainda teremos as tarifas públicas e combustíveis também ofendendo nossos custos, mas acredito que a gente vai conseguir superar e fazer um grande ano, o ano de 2022. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, faltam 2 minutinhos para as 9 horas. Eu vou para um rápido intervalo comercial aqui, só para eu mudar de estúdio, reposicionarmos as câmeras aqui, porque logo depois, na volta, eu vou bater um papo com o leiloeiro Gabriel Borges sobre a oportunidade que você está tendo de fazer investimento em melhoramento genético aqui na programação do Canal do Boi. Fica por aí, daqui a pouco você tem todos os detalhes. 9 horas, 1 minuto, estamos de volta. Como eu adiantei para vocês antes do intervalo, mudamos a casa aqui, ajeitamos tudo, rearranjamos tudo aqui, porque é hora de falar agora sobre investimento em melhoramento de genética. Para você que está buscando genética de qualidade para o seu rebanho, o Pecuária BR está realizando durante todo esse período de final de ano, todos os dias aqui, a partir das 20 horas e 30 minutos, oferta de sêmen de grandes raçadores aqui na programação do Canal do Boi. E eu estou tendo, claro, a grata satisfação de receber aqui no Bom Dia meu amigo leiloeiro Gabriel Borges, que é quem está comandando todas essas vendas e quem vai trazer todos os detalhes para você aí de casa. Uma excelente oportunidade, aproveitando que a gente estava conversando aqui antes de entrarmos no ar, nesse período do ano agora, onde a pecuária dá, de praxe já dá uma baixada, o produtor que gosta de aproveitar a oportunidade, que gosta de estar ligado nas ferramentas que possibilitam o crescimento do seu rebanho, pode ficar ligado aqui na programação do Canal do Boi e fazer investimento em melhoramento genético, né? Bom dia. Bom dia, Adriano. Não só pode, como deve, né? A gente tem sempre, durante todo o ano, grandes oportunidades dentro do Genética BR, mas na reta de final de ano, aí as oportunidades elas vão se avolumando. A gente tem trazido aqui sempre grandes touros, grandes raçadores, touros aí que não são simplesmente animais que foram mandados para a coleta de sêmen e trazido à venda. Não, são indivíduos testados, comprovados, aprovados, que foram utilizados, já foram mensurados os seus resultados e a gente traz não só
de Nelore, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, não, é só zebuíno que tem lá? Não, nós temos de tudo aqui dentro do Genética BR, Adriano. Nós temos aqui zebu, nós temos o Nelore PO, nós temos o POI, nós temos o SAPE, nós temos o Pint, nós temos aí o GIR, entrando o GIR de corte, o GIR leiteiro agora bastante pesado, nós temos também o Guzerá. Então nós temos de tudo aqui. Os taurinos, nós temos todas as raças taurinas, nós temos várias raças compostas também, como o Bonsmara, como o Ultra Black. Então nós temos aqui sêmen de qualidade para qualquer projeto pecuário. Então eu chamo a atenção do produtor pelas promoções que nós estamos fazendo agora na época de Natal. Gabriel, é importante dizer para quem está acompanhando a gente ali também, muitas vezes o cara está acompanhando a gente, né, o produtor, um está lá no sul, outro está no norte, outro está no... Esse país é dimensões continentais e às vezes ele pode achar que a realidade dele é diferente da realidade de outros criadores de outras partes do Brasil. Neste caso, com essa paleta toda de ofertas aí, com todo esse cardápio de ofertas que você tem para oferecer através do Genética BR, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber qual que é o melhor investimento, qual animal que se encaixa melhor dentro da realidade dele, também pode se aproveitar desse canal para tirar essas dúvidas? Claro, e eu sempre coloco o meu celular particular à disposição. Nós temos aí na tela os celulares da Connect, que é a empresa leiloeira parceira aqui do Genética BR, que trabalha no corpo a corpo com o cliente, lá fazendo realmente a interligação com o cliente lá na cidade de Londrina. Mas você tocou num ponto, Adriano, que antes a gente tinha assim, o Brasil ele muito bem dividido, até por conta de áreas climáticas diferentes. Nós tínhamos inversamente proporcionais aí Nordeste e Sul, mas hoje a tecnologia ela está tão avançada, tanto na parte de genética quanto na parte de nutrição também, as grandes capineiras saindo, que hoje a gente tem aí um movimento quase que igualitário no Brasil inteiro. Lógico, você vai ter sempre as raças taurinas, aí Hereford, Braford, mais migrando para o sul, para os 3 estados do sul, e inclusive são estados livres de febre aftosa sem vacinação, que não pode vir ao centro-oeste comprar um touro, porque é o status sanitário diferente do seu estado de origem, mas o botijão de sêmen entra e você dá continuidade ao teu projeto pecuário. Mas hoje, engraçado, que nós temos aí a genética ela sendo diluída pelo Brasil como um todo. Nós temos aí criador de cimental no Maranhão. Nós temos, por exemplo, criador de Síndio no Nordeste. A tecnologia possibilita já essa adaptabilidade, né? Claro. E essa adaptabilidade, ela é cada vez mais explícita e vai ser cada vez mais. Primeiro, por conta da genética aí nos animais e por conta também aí da ciência por trás das grandes capineiras. Vou aproveitar essa deixa que você me deu aqui, porque é importante a gente trazer esse tipo de alerta para o produtor que está ligado aqui. Você citou da facilidade da chegada do sêmen nas regiões onde não se pode entrar animais por causa da questão da restrição da aftose. Mas quando se fala nessas oportunidades que o Genética BR traz, é importante a gente bater na tecla também da facilidade que é da questão logística. Nós tivemos um ano muito apertado esse ano por questão de custos de produção, então é hora do produtor também mudar um pouco essa mentalidade de pensar só, não, eu vou ter o touro aqui na minha produção. É muito mais fácil ele aproveitar oportunidades como essa que a gente tem aqui todo dia, Genética BR e tudo, e mudar esse pensamento, acreditar mais nessa questão da inseminação artificial, e as ferramentas estão disponíveis por aqui, né? Totalmente disponíveis. Hoje, basta você gastar o valor de um bezerro de qualidade, R$3.000, que é o preço de um bezerro comercial bom hoje aqui no MS. Se você fazer um investimento de R$3.000, você já recebe o sêmen na tua cidade, sem custo algum. Nós absorvemos essa logística de frete. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, você vai comprar um reprodutor aí, vai pagar num touro comercial médio, vamos falar num touro médio, R$20, R$22.000, em qualquer leilão aqui feito pelo próprio Canal do Boi. Então você pega aí os menores valores nessa casa aí de 20 a 22 mil. A gente tem touro aqui de 100, de 150, de 200, mas vamos pegar um custo médio de 22. R$22.000 para cobrir 40 vacas, vamos subir mais 10. Geralmente eu trabalho com 30, mas vamos subir para 40 animais. 40 vacas, você gastou, fez um investimento de R$22.000, quanto que não sai aí por animal, por cobertura? E sendo que hoje você tem sêmen à disponibilidade aqui no Genética BR, eu até queria colocar os pacotes que nós temos aí se quiserem pode ir rodando os pacotes e a gente vai trazendo a informação em cima.
É o lote, o lote 30 esse aí. Esse é o lote 30? Na verdade começou com uma mãe, né? Esse vai entrar a máquina chamada Mármore do Golias. Aí, esse touro, por exemplo, esse touro, se você fosse... Primeiro que você não vai. Olha aí, Marujo do Golias, esse é filho do Mármore. Já vai entrar aí o lote 30. Esse touro, primeiro que se você for no dono, ele não vai te vender ele. E se for vender, vai ser de 200 para cima. E hoje você pode comprar, se não me engano, a dose desse touro, é que não tem o GC aí, mas eu já olho aqui, está R$ 25,00 a dose do Mármore, lote 30. Então, você faz aí o investimento, quantas doses do Mármore você pode levar e trabalhar a IATF aí na sua propriedade. Então, em vez de você ter 40 filhos do Mármore nascendo, você pode ter 200, 300, 400 filhos do Mármore na mesma estação. Então, essa é a vantagem do sêmen. O custo também, eu sou de um tempo, Adriano, meu pai sempre ele me criou falando assim, a forma mais barata de você melhorar um rebanho é com touro de qualidade. Hoje, se ele tivesse vivo, eu estaria falando para ele, pai, melhor do que touro de qualidade é sêmen de touro de qualidade, é muito mais barato e é muito mais versátil. Antes você tinha dificuldade da IATF. Hoje você tem as facilidades em qualquer município brasileiro que você vá, por menor que seja, você sempre vai ter uma assessoria veterinária lá que você pode contratar e tem gente aí que faz esse Brasil inteiro fazendo IATF pelo Brasil. Vamos trocar, eu queria que trouxesse aqueles pacotes de promoção que tem aqueles mistos, aí tem o lote número 1 lá daqueles pacotes. Se tiver no jeito, coloca para mim. Se não, aí ó, esse final de ano, Adriano, você falou de promoção, e eu falei que todo ano, a gente sempre trabalha durante todo o ano com bons preços. E principalmente porque o Genética BR é um programa que já não tem comissão, é venda direta ao produtor rural, não tem comissionamento. Se não tem comissionamento, é só o valor da dose. E agora nós fizemos esses pacotes, são pacotes de 200 doses, e eu chamo a atenção, justamente nesse pacote número 1, nós temos aí o lote 1 e lote 2 com a mesma configuração, onde traz aí 200 doses, R$3.000 é o investimento nesse pacote, e sai com um ticket médio de valor de dose aí de R$15. Nós temos aí 29 doses do Packard de Naviraí, nós temos 50 doses do Genearca Camparino, 50 do Neon de Naviraí e 71 doses do Pokémon FIV de Naviraí. Então o pacote 1 e o pacote 2, seria o lote 1 e lote 2 dos pacotes, nessa condição de R$3.000. Basta erguer o telefone na comodidade do escritório, pode ligar da fazenda, manda um WhatsApp nos telefones da Connect que sempre aparece, mas não perde a oportunidade. Hoje à noite, inclusive, a partir das 20h30, eu quero aproveitar o horário aqui do seu programa, fazer esse convite, já estender esse convite a todos que estão nos assistindo. Às 20h30 Brasília, nós vamos entrar ao ar ao vivo aqui pelo canal do Boi de Campo Grande, nós vamos entrar no ar trazendo essas ofertas dos pacotes. Pode colocar o lote número 3, aí muda o pacote. Lote número 3, a gente traz Genearca Camparino com 100 doses e Pokémon FIV de Naviraí mais 100 doses. Então, tá aí, meu amigo, olha, esse é o lote número 3. Basta você erguer o telefone, entra em contato, se tiver o telefone da Connect, pode colocar na tela aí para mim, lá em cima tem o GC, pode colocar o GC desse lote, se puder rodar, se não, isso, maravilha, deixa esses telefones fixos, não precisa nem do GC, eu vou falando aqui o nome do touro. Esse pacote número 3, o número 3 e o número 4 são 100 doses do Genearca Camparino e 100 doses do Pokémon FIV de Naviraí. Só para você ter uma ideia, o tanto que fica interessante esse pacote. O Genearca, o preço das suas doses, o preço de face, é R$20 a dose. Nesse pacote, você vai levar as doses do Genearca, mas tem que confirmar as 200 doses. Você vai levar ele a R$15, porque 100 doses dele, 100 doses do Pokémon FIV de Naviraí, 200 doses por R$3.000, ticket médio aí de R$15. Olha aí que extraordinário, hein? Aí a gente migra para um criatório, vamos trazer uma genética Lengruber, coloca aí para mim o lote número 5. Lote número 5, nós temos ele, tanto no 5 quanto no 6, a mesma configuração, inclusive com o mesmo número de doses. Dá uma olhada, 25,54 da Elge, touros fumaças, né? Touros de maior pigmentação, mas olha o volume de carcaça dos três. Quando se fala em biotipo moderno de carcaça, a gente não pode desprezar uma genética que vem aí há décadas produzindo o bom Nelore, que é a genética Lengruber, né, Eduardo? Aí eu vou pedir para você sempre falar aí quais são os preços
A quantidade de doses para a gente Claro, colocar ali e os preços, o valor do investimento que o produtor vai ter que fazer para que a gente possa atualizar ali no GC. E se quiser importar o GC lá do controle, lá tem, tá tudo atualizado. Fizemos uma base ali já também. Você já Maravilha, ó, esse pacote do lote número 5 são 200 doses, o valor de investimento R$ 2.800 e um ticket médio de R$ 14 por dose. Então aqui a gente traz 2554 da Elge, nós trazemos aí o Dínamo D5601 da Mundo Novo, linhagem Lengruber, está na tela inclusive, e o Panzer da Mundo Novo também. Então nós temos aí 70 doses no pacote número 5 e número 6, nós temos 70 doses do 2554 da Elge, 50 doses do Dínamo D5601 da Mundo Novo e 80 doses do Panzer da Mundo Novo. Olha aí que máquina. Só marreta, hein? Como é que fala que um touro desse é antigo, Adriano? Não tem jeito. Raça Rapaz, é atemporal. se ele é antigo, ele estava muito à frente do tempo dele, né? O que eu digo é o seguinte, touro ruim tinha lá atrás, touro bom tinha lá atrás, touro bom tem hoje, touro ruim tem hoje. Então, eu parto da premissa o seguinte, o que para mim é um touro bom? É um touro que consegue produzir um indivíduo melhor do que ele. Ele é um touro melhorador, que é o que a gente quer dentro da máxima da genética. Uma das coisas que às vezes a pessoa quer milagre é levar um raçador e querer que num rapador ele reproduza. Ele produza um bezerro melhor do que ele. Ou então, talvez não tenha uma matriz para acompanhar esse melhoramento, né? Mas assim, além de você ter uma matriz, pelo menos uma base boa de matriz, pode ser comercial, mas você tem que ter nutrição, porque sem nutrição a genética ela não se expressa. Então nós trazemos aí, olha o 2554, olha um touro de pigmento, a gente fala bola preta, né, que é um touro de forte pigmentação, mas o aparelho reprodutor vem na régua, então tá aí 200 doses, R$ 2.800, trazendo, sim, 70 do 2554, 50 doses do Dínamo e 80 doses do Panzer. Lote 5 e lote 6 são esses. Pode colocar para mim, no lote número 9, vamos trazer aí uma outra genética, aí nós vamos partir para o POI, puro de origem importada. Então a gente traz aí os grandes touros. Vasuveda, para mim, um ícone da raça Nelore, né? O Enchandoramai também. Então aqui no lote número 9, a gente traz o investimento desse pacote, também de 200 doses, é de R$ 5.000. Nesse pacote, e aí o pacote 9 e o pacote 10 são iguais, vão mudar uma ou duas doses, vai subir, vai descer, mas olha, são 5 doses do Varedo, vai passar aí, Varedo, esse aí, olha aí, o V-Carva de POI, esse touro é um filho direto do grande Carva de importado. Grande Carva, né? Olha o Varedo aí, olha que máquina que Rapaz, esse pacotinho, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Escolhi da dedo, hein? Não, tá bruto, né? Tá bruto, dá uma olhada aí. POI, Varedo DC, POI TE, com 5 doses. Vasuveda POI com 10 doses, Enchandoramai com 50 e o V-Carvade com 135 ou 133, dependendo do pacote. Mas olha só, é bruto demais. Para quem quer, para quem está procurando um frescor de sangue, quer trazer uma genética importada, quer trazer o puro de origem importada, que é o POI, está aí um pacote muito interessante. E esse pacote nós temos variação dele. Esse lote 9 e o lote 10 estão com a mesma configuração, R$ 5.000 de investimento, um ticket médio aí para você levar uma genética importada de R$ 25,00, é brinde, Adriano. É brinde. Nós não estamos falando de qualquer animal, não. Não, muito pelo contrário. Hoje, qualquer garrote que o produtor manda para a central vende a 25 a 30 doses. E a gente está trazendo aqui um pacote extra aí com ticket médio de R$ 25,00. Coloca o lote 11, por gentileza. Lote 11 a gente traz, aí a gente concentra 40 doses do V-Carvade, do Enchandoramai e 160 doses de um filho direto do Carvade importado. Olha que pacote extraordinário. Olha o volume de carcaça, a virilha desse animal, virilha baixa, conformação frigorífica, arqueamento de costela, é tudo aquilo que a gente preconiza no bom Nelore. Você pode ver aqui, a foto não ajuda. É isso que eu ia falar, infelizmente são arquivos que a gente tem aqui muito antigos, né, desses animais, e a foto muitas vezes não ajuda. Mas quando afasta um pouquinho assim, a gente vê que essa conformação está garantida, está mantida, é um touro super atual, com biotipo frigorífico. E uma beleza racial fora muito bonita, né? Um touro que corrige, inclusive, essas características, porque tem alguns criatórios que vão perdendo a beleza, porque vai prestando atenção só em avaliação e vai perdendo um pouco a estética do Nelore. E esse touro aqui é um touro para correção. Traz para mim o lote número 13.
Eu brinco muito que esse é o lote da sorte, porque ele é o lote que traz a genética da J Galera. Então tá aí, ó, Núcar da J Galera com 11 doses, 15 doses do Jambo TE da J Galera, Corrigiu 25 lá? do 63. Zero e 149 do OVNI MJ do Sabiá, também R$3.000 de investimento, um ticket médio de R$15. Olha a carcaça Aí, do casola estouro. comercial, você viu? Muito legal. É um Bom, Gabriel, fenômeno. infelizmente, a gente tinha deixado um tempo aqui para a gente falar bastante coisa e o tempo voou, né, cara? Foi embora. Ter deixado 1 hora aqui para a gente bater um papo a respeito disso, mas eu quero, antes da gente encerrar, que você faça o convite para o pessoal ficar ligado, não só hoje, mas tem Genética BR hoje, tem amanhã, tem a semana que vem também toda. Muita oportunidade para o pessoal aproveitar, né? Nós estamos aí ao vivo todos os dias aqui pelo SBA, às vezes no Agrocanal, às vezes no Canal do Boi, às vezes linkado nos dois, então nos acompanhem por toda a programação aí do SBA, o Genética BR sempre trazendo um raçador de qualidade que vai encaixar direto no seu progresso agropecuário, pecuário, no seu projeto. Mas hoje, 20h30, horário de Brasília, espero por você aqui no Canal do Boi. Valeu, Gabriel. Obrigado. Ótima quinta-feira para você. As cotações do café estão nos níveis mais altos dos últimos 10 anos. Isso deve estimular o plantio e aumentar a oferta. Mas esse movimento preocupa. Vamos voltar até São Paulo, vamos novamente até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com o Walter Puga Júnior mais uma vez, porque o aumento de produção pode fazer o preço cair lá na frente, né, Puga? Pois é, Adriano, já há expectativa de que em 2026 nós teremos uma queda nos preços do café. Mas vale lembrar que o café agora está em recuperação, né? Café Arábica seguiu com preços em recuperação na Bolsa de Nova York, que é referência para o mercado mundial de café Arábica, depois de iniciar a semana com um tombo de mais de 4%. Ontem os futuros de café Arábica, negociados para março, que são os mais negociados atualmente, fecharam um pregão a $2,33 por libra-peso, tiveram uma alta no ajuste final de 2,32%. A posição seguinte no mercado futuro de café Arábica, que é o contrato de maio, avançou 2,28%, fechou a $2,33 por libra-peso. Agora, o que acontece nesta manhã, você tem informação agora. Café Arábica negociado no mercado de Nova York opera agora com leve queda de 0,15% no último negócio, mas ainda mantendo a faixa aí de $2,33 por libra-peso, eu acompanho aqui. O contrato de maio ainda não tem negócios, mas ontem, vale lembrar, o último negócio realizado e registrado lá na Bolsa de Nova York mostrava $2,35 por libra-peso, uma alta de 2,98%. Na média, subiu 2,28%, mas o último negócio mostrava uma alta de 2,98%. Café tem forte recuperação. Agora, a despeito de movimentos técnicos, né, e financeiros dos últimos dias, o escritório Carvalhais, especializado no mercado do café, indica que os fundamentos de oferta e demanda ainda são sólidos para o café. Portanto, em alta. A queda da produção mundial é séria, há entraves logísticos mundiais que tornam o quadro muito complicado, teremos queda de produção nos 3 maiores produtores de café do mundo e mais do que isso. Os produtores também enfrentam problemas climáticos. Isso constava de um relatório do Carvalhais, do escritório Carvalhais, na última terça-feira. O Jack Scoville, da Price Futures Group, lá de Chicago, acrescentou que estão previstas chuvas no Vietnã, que é o maior fornecedor mundial de café robusta, em locais onde o café ainda está secando. Isso pode prejudicar aí, pelo menos, o fornecimento no curto prazo, adicionando mais um fator de alta. Agora, enquanto nós temos alta no mercado e o faturamento do Brasil até novembro já chegava para café a 5 bilhões e 400 milhões de dólares, com exportação de mais de 36 milhões e 300 mil sacas, o Brasil ainda tem 3 milhões de sacas para embarcar que não saíram do país por problemas logísticos. Ontem, Nicolas Rueda, do Secafé, citava essa dificuldade do Brasil em embarcar 3 milhões de sacas. Contornamos muitas dificuldades para embarque de café, mas não superamos essa. Agora, você lembrou muito bem, as cotações do café estão nos níveis mais altos dos últimos 10 anos, Adriano, sustentados aí por uma menor oferta da safra brasileira, né, em 2022, em decorrência daquela diversidade climática, né? Tivemos seca, depois tivemos geada sobre os cafezais. Bom, o aumento dos preços do café, e isso é importante lembrar, preocupa, já que tende, de outro lado, a estimular o plantio,
aumentando a oferta e lá na frente derrubando os preços. É o que diz o agrônomo, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, Celso Luiz Vegro. E sobre isso, ele foi taxativo para jornalistas da Agência Estado. A queda das cotações do café já está contratada. O café é uma cultura cíclica, ele disse, cujos picos podem ser amplificados com a diversidade climática, como estiagem e geadas, mas o ciclo de baixa já está contratado, disse Celso Vegro, e deve ocorrer provavelmente a partir de 2026. Bom, os futuros de café arábica já subiram na Bolsa de Nova York 70% aproximadamente desde o início do ano e perto de 83% nos últimos 12 meses. Meu diretor está me orientando aqui, como é que é? Ah, ok. Bom, então nós passamos para café, lembrando que café também subia ontem no mercado brasileiro. Café negociado ontem, segundo o CPEA, a $1.457,17, ou melhor, R$ 1.457,17 a saca, alta de 1,06%. No mês, café já tem, no indicador CPEA, eu falo de café arábica, alta de 2,61%. Agora, já está contratada a queda, o ciclo de baixa a partir de 2026, segundo o Celso Vegro. Haverá estímulo de plantio, aumento da oferta, e isso pode trazer problemas lá na frente. Adriano? Bom, vamos falar de mercado agora, porque nós estamos aí véspera do Natal, tivemos aí ontem notícias positivas em relação à Ômicron, né, essa variante Ômicron, que trouxe esperanças aí, trouxe movimentos positivos para as bolsas na abertura dessa quinta-feira em praticamente todas as regiões do mundo aí. No entanto, aqui no Brasil a gente continua aí cercado de incertezas. Tivemos ontem essa ação do pessoal da Receita Federal entregando aí 500 cargos, o que demonstra aí mais uma desconfiança em relação às ações do governo. E isso faz o índice Bovespa continuar patinando aqui na faixa de 105 mil pontos. E o dólar continua aí, apesar desse leve recuo que teve ontem, num cenário de incertezas. Hoje é o último pregão antes do Natal. O que esperar para essa final do dia dessa quinta-feira, Puga? Olha, nós temos já o dólar continuando aquele movimento de baixa, agora há pouco já era negociado na faixa de R$ 5,63, já abria com uma queda de 0,49%, mas importante lembrar que nós temos aí o dólar ainda rondando a faixa de 5,70, porque ontem nós tivemos, mesmo com o movimento de baixa, ainda uma reação no mercado. É um período mais intenso de remessas de lucros das empresas que estão no Brasil para os seus sócios no exterior. Bom, o dólar encerrou negociado ontem já na faixa de 5,66 no mercado à vista, agora já abriu em queda para 5,63, mas vale lembrar também que o que nós temos hoje é uma baixa liquidez, baixo movimento no mercado. Às vésperas da paralisação das atividades no mercado financeiro, amanhã não teremos operação em bolsa, não teremos operações bancárias, portanto, já é de se esperar que haja um volume menor, né? Agora, o dólar negociado no exterior, o chamado dólar index, também veio em queda. Então, o dólar ontem recuava 0,42% frente às principais moedas do mundo. Hoje, vai recuperando um pouquinho, mantém os 96.148 pontos, mas tem uma leve alta de 0,09%. De qualquer modo, o dólar cedeu ontem frente a outras moedas na faixa de 0,42%, mas aqui o dólar caiu muito, caiu 1,24%. Lógico, algum alívio no câmbio depois de uma pressão interna no mercado e a atuação do Banco Central, vamos dizer assim, suportando, né, qualquer alta acentuada do dólar, evitando que haja uma alta mais acentuada do dólar. Mas você lembrou muito bem. No caso do índice Bovespa, nós temos aí o índice patinando na faixa dos 105 mil pontos. Ontem recuou, mas recuou 0,24%, descolou, na verdade, do que ocorria no exterior. No exterior, uma recuperação nas principais bolsas do mundo. E o que acontece hoje não deve ser muito diferente. O índice Bovespa deve patinar aí na faixa dos 105 mil pontos. Nós temos na Europa mercado em alta, as principais bolsas da Ásia também tiveram alta, embora uma alta tímida, não é uma alta muito acentuada, mas nós temos agora altas também na Bolsa Alemã de Frankfurt, uma alta de 0,92%, alta de 0,65%, alta no índice FTSE da Bolsa de Londres também, nesse momento uma alta de 0,30%, 0,27%, e o CAC 40 da Bolsa de Paris também em alta, mas uma alta pequena também, aí de 0,37%.
Muita oscilação no último dia de operações, mas a expectativa é de que nós tenhamos pelo menos a manutenção dos 105 mil pontos, salvo alguma surpresa. Agora, há muita preocupação também com o que ocorre nos mercados internacionais, notadamente depois da decisão da China de anunciar um lockdown numa cidade de 13 milhões de habitantes. Há muita preocupação com o avanço da Covid. As autoridades da China anunciaram um lockdown na cidade de Xi'an, no norte do país, por causa de um aumento do número de casos da Covid. Isso deve repercutir negativamente em todo o mercado financeiro internacional. A partir desta quinta-feira, meia-noite agora, todos os 13 milhões de habitantes de Xi'an deverão ficar em casa e só poderão sair a cada 2 dias para comprar o necessário. A medida foi tomada depois de relatar 52 casos de Covid nas últimas 24 horas, segundo a Comissão Nacional de Saúde. O aumento foi observado um dia depois da cidade de Xi'an ter começado a testar todos os seus cidadãos. Uma das políticas que fazem parte da estratégia de Covid-0 implantada pela China. Isso vai repercutir negativamente no mercado, viu, Adriano? É com você. De olho na informação, né, Pulga? Obrigado. Mais tarde a gente se fala no Agricultura BR. Obrigado por enquanto. Bom, é isso, pessoal. Essa edição do Bom Dia Produtor está ficando por aqui. Eu lembro que daqui a pouco esse programa vai estar todo ele disponível lá no canal do YouTube. E tem outras informações para você também lá no portal sba1.com. Ótima quinta-feira.